Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma conversa aqui ao vivo na Oficina da Palavra. Estou aguardando o pessoal chegar. Hoje iniciamos setembro. Oi, Jane, que está entrando. Iniciamos setembro agora com uma programação um pouco diferente do que a gente estava fazendo nos 2 últimos meses, né? Nos meses de julho e agosto, a gente fez uma sequência de conversas que a gente chamou de conversas com autores e autoras de Texturas 3, a nossa revista literária. E hoje a gente mudou, né, para começar setembro, a gente está começando com um programa novo, que na verdade é um programa que a gente já tem no nosso canal do YouTube e já tem também no nosso canal de podcast, que é o Além das Palavras, né? Mas hoje também a gente ainda está com um pezinho lá em Texturas 3, que nós trouxemos aqui para conversar, até porque já participaram de Texturas 1, 2 e 3, o Adriano Ebenritter e a Simone Dalcin, que são dois fotógrafos, e a gente vai conversar sobre o trabalho deles, a conexão com a acessibilidade, os projetos e tudo mais. Estou aguardando o pessoal que está entrando aí na sala. E deixa eu ver quem já está aí. A Aline Ebenritter e a Jane, né? Então a gente está aguardando aqui a Simone e o Adriano entrarem na sala, tá? Então tá aqui, deixa eu ver. O pessoal tá entrando, o Gardel Curupira entrou, a gente está aguardando aí a entrada da Simone e do Adriano, que já devem estar se conectando, né? Então, esse períodozinho aí, o pessoal tá fazendo os ajustes aí também na internet e tudo mais, né? Então, e aí, Gardel, a Simone já entrou? Letras de Cecília entrou. Ah, Cecília Schmidt, tudo bom? O pessoal tá ingressando aí. Quem quiser comentar aqui também, né? Tá aberta a palavra para vocês. Deixa eu ver quem mais tá aí na sala. Então, estamos aguardando aqui a entrada do Adriano e da Simone. Estamos aguardando a conexão, né? E para quem está vindo a primeira vez, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa... Ah, o Adriano acabou de entrar aí. Essa aqui é a nossa revista Texturas 3. E aproveitar a entrada do Adriano, já vou chamar aqui. Opa, que bom! Deu tudo certo. O pessoal está debutando aqui na live do Instagram, né, Adriano? Isso. Ah, então. Áudio tá bom aí para você? Tá um pouquinho baixo, mas dá para escutar bem. Tá. Você pode aumentar o volume do seu celular também, né? Para que você... Ou não, né? Também, se der para ouvir, até para não dar uma microfonia aí. Mas então, seja bem-vindo. Estou vendo que a Simone já entrou na sala aí também, né? O pessoal tá... Ela mentiu para mim, viu? Por quê? Ela disse que tinha compromisso. Eu disse para ela, vamos trocar, tu vai primeiro. Aí ela disse que tinha compromisso. Sei lá, porque, olha, com essa... Eu disse que live no Instagram tá proliferando mais do que fungo no inverno. Você entra esse horário ali à noite no Instagram, um monte de bolinha de live para todo lado, né? Então o pessoal tá com overdose. Tanto é que depois a gente tem o recurso, depois ela fica salva ali na grade dos filmes, né? Dos vídeos do Instagram. E eu baixo depois e subo lá para o YouTube. Então, para o pessoal que não assistiu aqui, que não está na rede social, que eu mando pelo WhatsApp, mando para vocês e estou criando uma playlist. E eu estava contando, Adriano, né? Primeiro vou te apresentar. Estava falando aqui que tanto você como a Simone, além de amigos pessoais aí, de trabalho, também trabalhamos juntos e também tem essa conexão com a fotografia também, de uma certa fotografia, imagem, design, nos conectou.
O Adriano nasceu em 66 em Porto Alegre, é gaúcho, né? E fotógrafo profissional com olhar sensível e atento para a natureza, né? Depois o pessoal que está entrando aí segue o Instagram do Adriano para conhecer um pouco desse trabalho que é grande. Inclusive você me contou, depois você vai contar aí toda essa sua trajetória, de onde veio esse gosto, e que você aproveitou essa quarentena, já que está trabalhando de casa também, para organizar seu acervo, né? Porque aí a Sim. Cíntia liga e manda uma mensagem para ele: Adriano, você tem foto de fogo, terra, água, não sei o quê. E já, se não tem nada organizado, eu faço isso que eu fiz com a Simone, fiz com você, né? E Sim. até como uma forma que eu sou fã do trabalho de vocês, né? Obrigado, Então, obrigado. passo a palavra para você, só lembrando o pessoal, né, que as revistas vocês podem acessar, tá na nossa página, lá da Oficina da Palavra, as 3 edições, na 2 e na 3 tem fotos da Simone e do Adriano, né? Então, Adriano, me conta aí, como tudo começou, de onde veio essa inspiração para a arte, para a fotografia, que você tem esse olhar artístico e sensível também. A fotografia sempre fez parte da minha vida, assim, porque a minha avó era uma pessoa que tinha uma câmerazinha daquelas Instamatic, e ela, tudo que a gente fazia, eu e a minha irmã, porque a gente foi criado pela minha avó, tudo que a gente fazia, ela queria registrar. Então, assim, eu estava andando de bicicleta, ela vinha correndo para tirar uma foto. E a gente, como bons aborrecentes, a gente ficava brabo com ela, aquela coisa assim, tá, chega, vó, chega, sabe? E só que eu acabei pegando gosto de tanto ver ela fotografar e tal. E ela me emprestava a máquina para eu sair para fotografar, na época da máquina de filme ainda, né? E eu lembro que eu gostava muito de passear de bicicleta, de andar por toda Porto Alegre. E eu sempre tive muita liberdade em casa para poder fazer isso. E eu lembro que eu saía às 5 da manhã de casa, ia até o centro de Porto Alegre, entrava escondido no Cais do Porto para fotografar o sol nascendo. Nossa! E aí o sol nascia no Guaíba, assim. Então, assim, eu sempre fui de fazer essas aventuras, assim, sabe? Gostava muito de fotografar lá no, em Porto Alegre não é o Horto Florestal, é no Jardim Botânico. Eu Aham. gostava muito de ir para o Jardim Botânico. Eu ia de manhã cedo e passava o dia inteiro lá fotografando. Levava uns mantimentos numa mochilinha e passava o dia lá fotografando. Aham. Então eu acabei pegando gosto sempre. Eu estava sempre fotografando, sempre. Depois, mais tarde, eu vim a saber pela minha avó que o meu bisavô era fotógrafo. Ah, que interessante. Isso no início do século. Imagina, no interior do Rio Grande do Sul, em 1920, 25, ele fotografava com uma câmera de caixote, que já falavam na época. O negativo era uma chapa de vidro, eu acho que aproximadamente desse tamanho, assim, era uma chapa grande. Aham. E eu até hoje tenho as fotos dele guardadas aqui, que a minha avó passou o acervo para mim, e é uma coisa que eu estou fazendo também, estou tentando fazer uma curadoria para ver se de repente levo adiante esse projeto, porque tem Ah, fotos magníficas ali. nossa. E é uma coisa engraçada, porque o meu bisavô ele fotografava, na época era preto e branco, né? E a minha avó, filha dele, no caso, ela pintava à mão as fotos. Então eu Nossa. tenho fotos coloridas por ela à mão, com tinta. Caramba. Nossa, é muita Era a arte, forma né? de ter foto colorida na época, né? É. E bacana, interessante isso, né? Outro dia a gente estava conversando, que eu também, você sabe que eu gosto de fotografia, tem muitas fotos Sim. minhas na revista, né? Você me deu umas dicas preciosas ali, né, no TRT, na época que a gente trabalhava ali. E a fotografia, de uma certa forma, ela liberou, quando o surgimento da fotografia, ela liberou as artes plásticas, o desenho, a pintura, para poder ser um pouco mais abstrato, porque antes era o único meio de retratar, né, o real. Sim, E a sim, arte andou por aí. E hoje a fotografia também tem surgido como uma manifestação de arte abstrata. Você não precisa necessariamente sim, fazer um retrato, né? Você tem o uso de técnicas, mas você também tem outras composições, tem outras linguagens, tem uma série de sim, colagens, né? sim. E você já
E profissionalmente, assim, como é que você se encontrou depois de trazido esse seu histórico aí da família, o amor pela fotografia? Como é que você se encontrou? Você foi buscando, na verdade, você foi cavando, Sim, né? eu sempre gostei de fotografar, mas era uma coisa muito assim, só no instinto, uma coisa bem automática mesmo, né? Eu botava ali no automático e fotografava. Eu fiz o Caminho de Santiago em 2000. Hum, E aí, quando eu voltei do caminho, eu voltei com muitas fotos. Eu tirei foto assim durante o caminho todo. E na volta eu mostrei essas fotos para um colega nosso, até o Anselmo você é Malagoli, outro fotógrafo. que é um grande fotógrafo, um grande amigo. Ah, inclusive já E fica a ponte aqui para a gente fazer, para convidar ele também para a próxima Texturas, é, né? é um grande fotógrafo mesmo. E ele me ensinou muito, muito, muito. Além do ensino, ele me incentivou muito também, porque quando ele viu as fotos, ele disse para mim assim, ó, por que tu não faz uma exposição? Aí Eu eu lembro falei, dessa não, mas exposição. essas fotos, eu disse, não, essas fotos aí, cara, meu Deus, muito comuns. Ele assim, não, cara, tuas fotos estão muito boas, tu tem um olhar muito bom, o que falta um pouco para ti é o conhecimento técnico, porque tu tira tudo no automático. Quando tu começar a aprender a tirar foto no modo manual, tu ter o controle do que tu quer, tu vai ver que a tua foto vai mudar. Tua maneira de ver a fotografia vai mudar. E aí eu peguei e comecei a trazer as fotos, mostrar para ele, e aí ele me perguntava assim, tá, mas o que que tu queria aqui? Eu disse, eu queria desfocar o fundo. Ele, mas então tu tem que mexer na abertura. Então ele Aham, foi me explicando o que que eu estava fazendo de errado, sim. e durante o trabalho a gente ia trocando figurinhas. Uhum. E ele foi me incentivando muito também assim, lê bastante, vai atrás de informação e tal. E aí eu comecei a assinar revistas, comecei a comprar livros, e aí, logo que eu voltei do caminho com essas fotos, ele me falou tanto, faz uma exposição, faz uma exposição. Eu disse, vou atrás então. E aí eu fiquei, onde é que eu vou fazer a exposição? Aí conversei no tribunal, me falaram na época, acho que era o Badesc, se não me engano, tinha um Ah, espaço de exposição. ainda Só que tem, um né? dia eu estava, só que um dia eu estava voltando do trabalho, passando nas 7 horas da noite, na frente do SIC. Aham. Eu entrei, eu disse, eu vou perguntar se eu não consigo fazer exposição no SIC. Só que era aquela coisa assim, ó, nunca vão querer fazer a exposição minha no SIC, mas eu vou dar um carão, seja o que Deus quiser. Aham. E eu cheguei lá e quem estava lá na época era o diretor do SIC, do Museu de Arte que tem lá. E aí mostrei as fotos para ele e ele assim, não, vamos fazer a exposição. E aí na Bacana. época ele me deu um mês de exposição. Me deu um Uhum. mês de prazo para eu arrumar as fotos, ampliar tudo, e depois me deu um mês para ficar a exposição lá. E aí eu fui atrás, consegui patrocínio, fiz as fotos, consegui até um grupo de dança flamenca, porque era do Caminho de Santiago, né? Então, e foi muito legal porque eu deixei um livro lá para as pessoas escreverem. Aham. E o SIC, ele era, na época, não sei como é que está hoje, mas ele era muito visitado por crianças, escolas. Aham. Então, assim, tinha turmas inteiras de crianças e as crianças deixando recado. Então, aquilo para mim Nossa, foi muito legal, sabe? aham. Ter aquele feedback não só das pessoas que iam lá para ver arte no SIC, quanto Aham. das crianças. Então, aquilo foi muito bom para mim também, Ai, que sabe? bacana. Me fez ver que eu estava no caminho certo. É. Você vê que como essa coisa da gente, às vezes a gente não se dá valor, né? Quando a gente desengaveta e que você, é isso que eu falei assim para muitas pessoas. Só de você publicar um texto aqui para quem nunca publicou, a pessoa diz, nossa, eu posso ser escritor. Então, o fato de Aham, estar ali uma exposição fotográfica, eu sou fotógrafo, né? sim, Então tem, porque você já tinha essa questão do olhar, né? O olhar, porque você aprendeu a técnica. Tem pessoas que sim, aprendem a técnica, mas não têm o olhar. Por isso que eu é, coloquei o nome do nossa conversa de hoje, fotografia poética, porque eu percebo, tanto nas suas fotos como da Simone, essa coisa da poesia no olhar, na escolha do que retratar. A técnica, ela aprimora o sim, assunto, né, do que você quer sim, tratar, sim, né? E tem muito dessa coisa da fotografia, uma conexão com a crônica, né? Que é essa coisa de você retratar um momento, né? Como é que é isso isso. para você?
Essa coisa de contar assim, histórias. Eu vi que na quarentena você se colocou um desafio de publicar várias é, fotos, né? Então, de uma certa era forma, isso uma coisa, conta a história. isso aí era uma coisa que sempre eu guardei essa coisa do que eu fiz da quarentena, só para contar para o pessoal aí. Na quarentena eu me propus a fazer 50 fotos, uma por dia, Uhum, publicar uma por dia, só dentro do meu quintal, já que eu não poderia sair de casa. E o meu uhum, quintal não é dos maiores, então assim, eu ia me colocar à prova, não só tecnicamente, mas o meu olhar mesmo, né? Onde é que eu vou achar tanta coisa para fotografar dentro do meu quintal, né? E fotos que eu achasse que seriam interessantes também. Eu não queria botar qualquer foto, né? Eram fotos que eu queria olhar e dizer assim, pô, ficou legal, ficou bonita essa foto. aham, E isso aí eu tinha lido nos meus primórdios de aprimoramento de fotografia, acho que lá pelo ano 2000, 2001, numa revista, um fotógrafo americano que morava no extremo norte dos Estados Unidos, perto da fronteira com o Canadá, ele, ele morava num bosque e ele se propôs a fazer isso. Só que o nível dele era outro também, porque ele se propôs a tirar exatamente uma foto por dia. Ele só podia fazer uma. uhum. E o desafio dele era só fotografar uma vez. Então ele conta que às vezes ele saía às 5 da manhã e ia deixando passar fotos boas, pensando assim, não, daqui a pouco vai aparecer uma melhor, daqui a pouco vai aparecer uma melhor. E às vezes era final do dia e ele estava naquilo assim, eu não fiz ainda a foto do dia. E isso fez ele também se puxar tecnicamente e ele também queria ver o quanto ele tinha conhecimento do local dele, né, da onde Sim, ele sim. vivia ali. E isso para mim foi um desafio muito grande mesmo, sabe? Só que assim, eu não fiz só uma foto por dia. Eu fiz algumas fotos durante o dia, eu escolhi a melhor, Aham. mas foi muito desafiador. Foi muito desafiador, assim, foi em certos momentos agoniante, assim, sabe? De olhar as fotos do dia e dizer assim, meu Deus, não tem nenhuma boa ainda, sabe? É difícil, é difícil. Ah, mas você é muito, talvez seja muito exigente. Mas aí é que tá, quer ver, ó? É, porque Eu e o escolher Anselmo, é difícil escolher, né? então, eu e o Anselmo, Prefiro, eu saio a gente falando todas as conversava vezes. muito. Eu e o Anselmo, a gente conversava muito. Na época, eu assinava uma revista americana de fotografia de natureza, que é a Outdoor Photographer. Aham. E é uma revista magnífica, assim, sabe? Até a publicidade, as fotos que tem ali nas propagandas, tu já fica assim, meu Deus, que foto é essa? E a gente olhava as fotos, eu lembro que quando chegava a revista nova, eu e o Anselmo, a gente sentava, a gente começava a olhar as fotos, e a gente dizia assim, ah, vai tomar banho, esses caras também é muita coisa, sabe? Aí o Anselmo ainda brincava, ah, mas também, olha onde é que eles estão fotografando. No lugar desse, tu pega a máquina, tu aponta para trás, tu bate uma foto sem nem olhar, já fica uma foto linda. A Não. gente ainda brincava, né? Só que isso fazia com que a gente fosse muito exigente com a gente mesmo. Porque a gente olhava as fotos desses caras e dizia assim, meu Deus, quando é que eu vou chegar no nível desse cara? Aham. E a gente nunca estava satisfeito com as nossas fotos. É. Cada um mostrava a foto pro outro e o outro dizia assim, cara, tua foto tá muito legal, tá muito boa. Ah, não, mas puta, mas nem se compara com a foto do fulano lá. Então a gente se cobrava muito. Ao mesmo tempo que a gente se ajudava, tentava puxar o outro para cima, só que a gente mesmo se puxava para baixo, sabe? Porque a gente tinha o nosso nível de exigência era muito alto. Aham. Até que chegou uma hora que a gente começou a ver fotos de fotógrafos brasileiros que estavam ganhando dinheiro, ganhando concurso, com fotos que a gente dizia assim, não, espere um pouquinho, vamos deixar um pouquinho a modéstia de lado, mas eu faço foto desse nível até para cima. Por que que eu estou Aham. achando que eu não sou bom, Sim. sabe? E aí a gente começou também a mandar foto para concurso, começou a ser mais, digamos assim, carudo. Sim, sim, mas é desse jeito que a coisa vai, né? E tem uma coisa também, Adriana, eu não sei se isso teve impacto, né, na tua trajetória e na tua experiência com a fotografia, que teve no meu, né? Eu também, eu fotografo de criança, que eu ganhei, todas as máquinas que eu tenho, ganhei de um tio, já faleceu, mas ele me deu, eu tinha uma Yashica daquela foco fixo. E com aquilo eu Uhum, tenho todas as fotos dos meus filhos mais velhos foram nela, né? Então eu gostava disso. sim. Quando eu me mudei para cá, em 2000, ele me deu uma Zenith.
Eu mas tive, não mas era eu não. digital, né? E aí Sim. eu fui fazer um curso com o Zé Paiva no SIC, né? Aham. Só que a fotografia era, como hobby, era muito cara, porque para você revelar, e É, eu que estava aprendendo, eu tinha que tirar foto, tinha que anotar qual foi a abertura, qual foi a velocidade, né? sim. E não Mas é o dava, processo. era um Esse é o processo. processo. Mas quando veio a fotografia digital, o mundo foi outro, né? Em termos de fotos, assim, deu eu Sim, poder exercitar, né? Só que aquela coisa do olhar também, e agora com as câmeras, o celular que fotografa melhor do que muitas câmeras, sim. fazer uma foto bonita, tecnicamente, é uma coisa comum. Então, hoje você tem que ter outros diferenciais, né? Fala um pouco É, disso aí, porque eu estava pensando sobre isso outro dia. As fotos são muito parecidas, né? é, é. Eu acompanho muito fotógrafos de natureza que eles estão fazendo muito vídeo hoje em dia. E eles fazem vídeo até eles fotografando. Então eles Ah, saem para fotografar, passam o dia fotografando e eles filmam eles mesmos fotografando, mostrando a composição e tal. E eu percebo isso, assim, que o que eu buscava antigamente na fotografia, hoje está muito normal, né? uhum, Como tu falou, as fotos estão muito parecidas. E eu tenho procurado ir atrás um pouco dessa visão desses fotógrafos novos que estão surgindo, porque o olhar deles está diferente mesmo, uhum, sabe? A busca da própria composição, as cores. Passou uma fase que as fotos eram muito saturadas, muito coloridas, parecia que tinha que chamar atenção pela cor. uhum, Né? E hoje em dia, esses fotógrafos de natureza, as cores estão um pouco menos saturadas. Eu acho que o que aconteceu é que assim, ó, na época, na minha área, digamos, que é a fotografia de paisagem, de natureza, se usava muito um filme positivo, que era o croma, que era um Velvia 50, que o grande diferencial dele para os outros filmes é que ele tinha uma nitidez muito grande, né? O ISO dele era 50, e ele era bem saturado. O verde era bem vivo, o vermelho era bem vivo. Então, para a fotografia de natureza, era o filme mais usado na época. Então, acho que acabou virando um padrão também todo mundo buscar aquela cor do Velvia. uhum, Quando surgiu a foto, o digital, que as pessoas começaram a usar o Photoshop para arrumar as fotos e tal, o pessoal começou a pesar a mão na saturação, entende? Tipo assim, eu quero buscar aquela cor do Velvia. E uhum, essa questão da transição também é uma coisa engraçada, né? Porque eu lembro que quando aconteceu essa transição, quando eu comprei a digital, que eu fiz as primeiras fotos e eu levei para revelar, as fotos vinham opacas, sem nitidez, sem brilho, sem saturação. E eu lembro que eu levava de volta no laboratório onde eu revelava os meus filmes, e eu dizia assim, cara, minhas fotos não estão boas. E aí um dia eu encontrei um fotógrafo, que eu conhecia das andanças ali do laboratório, e eu disse para ele assim, cara, olha aqui, minhas fotos estão horríveis. Ele assim, tá, mas tu tá trabalhando as tuas fotos depois? Eu assim, não. Ele assim, cara, na digital ela não sai pronta como saía no filme. ah, Tu tem que trabalhar. Porque ela sai sem contraste, ela sai sem brilho, ela sai sem saturação. Hoje em dia as máquinas já estão melhores, mas as primeiras que saíam na época do digital, uhum, então assim no começo foi muito decepcionante para mim. O primeiro mês eu assim, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fui trocar para digital? As minhas fotos estão horríveis. Eu acho que eu não sei mais fotografar. Foi um desafio mesmo. E eu uhum, lembro que foi engraçado que, voltando para o Anselmo também, que como era meu grande colega assim, de fotografia, como eu já trabalhava com design gráfico, para mim fazer a transição para digital foi mais fácil do que para ele. Porque eu tinha também essa noção muito grande do Photoshop, do que era uma resolução sim, alta, resolução baixa, TIFF, JPEG. E o Anselmo era meio perdido nisso. Tanto que a gente brincava muito, que eu trazia uma foto boa para ele, ele dizia assim, mas isso aí tu fez Photoshop. Era brincadeira que ele dizia assim, não, isso aí tu fez Photoshop, por isso que a tua foto ficou bonita. Até que quando ele começou a mexer no Photoshop, que aí ele se dedicou a aprender essa parte, uhum,
E ele viu, até a própria foto dele deu um grande salto, né? Porque era Sim, necessário, nessa transposição do filme para o digital, era necessário também fazer essa adaptação. sim, com Tanto que hoje em certeza. dia a fotografia digital, se tu não souber trabalhar no Photoshop ou no Lightroom, ah, fica praticamente impossível, É. sabe? Porque tu tem que fazer ajustes que não faz, Aham. não se fazia antigamente, né? Isso, exatamente, né? E também tem uma questão assim, algumas referências estéticas. Quando você trabalha também fora a questão da natureza, no seu dia a dia você trabalha muito com foto institucional, que tem uma Uhum, outra pegada, né? sim, Você até as pessoas não podem fazer muita pose, tá? Eu lembro que uma vez o Cleiton tinha me falado assim, a pessoa parava para fazer pose, para foto institucional não tem pose, mas o pessoal acaba fazendo. Mas tem sim, assim, tem umas referências estéticas hoje, você percebe, até nos filtros. Tem ali um filtro para imitar a foto envelhecida dos anos 70, sim, que era um sim. problema que, na verdade, você via, gente dessa geração já via, poxa, a foto está perdendo a cor, está ficando meio avermelhada. Sim. Se você Agora virou demorar, estilo. né? Hoje é um estilo, É, é uma linguagem estética diferente, né? sim, E daí quando você percebe isso, também agrega um outro conhecimento, um outro olhar, que também tem um lado poético de composição, de você trabalhar, você pega uma imagem para depois escrever sobre ela, né? Então, sim. tanto é que eu, nas suas fotos, como eu vi que você tinha muita foto de natureza, eu já pegava alguns temas e jogava para você. É diferente de você ler o texto, você diz, não, eu tenho uma foto tal, né? Ou às vezes a Uhum, pessoa me manda a foto, eu disse, não, isso aqui encaixa com aquele texto. Então tem essas conexões também com a técnica, com a linguagem, com o sim, assunto, sim, sim. né? Então acho que são questões interessantes disso aí. É, como eu te falei, assim, eu tenho lido bastante sobre fotografia, sobre. Esses dias eu encontrei um fotógrafo japonês fantástico, sabe? Fantástico. E, e para tu ver como hoje em dia se fala muito, a foto foi trabalhada no Photoshop, mexeram essa foto no Photoshop. Mas ele trabalhava, a foto dele era preto e branco, na época, era década de 50, 40, 50. E ele tem uma foto dele fantástica, que é uma parede, tem uma mulher encostada na parede e tem uma luz não, uma sombra que desce assim, ó, e corta a foto exatamente no meio. Então fica um triângulo mais escuro, que é a sombra, e aqui esse outro triângulo mais claro. E eu olhei a foto e digo, poxa, ele esperou o momento certo para Aham. pegar aquela sombra ali certinho, né? E aí depois eu lendo sobre ele, sobre essa fotografia, ele fez essa foto no laboratório. Ele Nossa, escureceu aquela área no laboratório, na hora de revelar o filme, na e hora de já foi revelar uma a edição. foto. É uma edição Entende? primitiva. É, quem fazia isso também era o Ansel Adams, que é um grande fotógrafo de natureza, da época também do preto e branco, das fotos com caixotes enormes e tal. E ele também, quando ele começou a fotografar, ele fazia as fotos e ele dizia que ele não sentia, ele olhava a foto e via que não era bem aquilo que ele tinha visto na Aham, natureza. Porque a aham. foto, o filme tinha um limite né, que se chama de latitude, de onde até onde pode ir do branco até o preto, né? Sim, sim. E ele desenvolveu o método. O que ele fazia? Ele primeiro fazia uma primeira revelação da foto e depois ele olhava a foto e dizia assim: eu queria aqui mais escuro, eu queria aqui mais claro. E aí ele voltava de novo para o revelador com o negativo e ele fazia desenhos, ele fazia cartões com desenhos no formato tipo assim: eu quero essa montanha aqui. E aí ele ficava passando por cima ali, não deixando a luz entrar para ficar mais Ah, escuro ou mais claro nossa. as áreas. Aham, Então ele fazia, ele pegava, ele desenhava à mão rapidamente a foto. aham. Aqui tem uma montanha, aqui tem o rio, aqui tem a frente, é uma floresta. E aí ele marcava. Aqui eu quero com mais 2 pontos de exposição. Eu quero mais escuro ou mais claro. Aqui eu quero com -1, aqui eu quero com mais 3. E aí na hora de fazer a revelação ele ia passando por cima aquele tempo que ele queria. Ah, olha só. Tanto que tem um vídeo que um rapaz que trabalhava com ele, que um dia ele saiu feliz da vida de dentro do estúdio com a foto e falou assim:
Bah, finalmente eu consegui deixar essa foto do jeito que eu queria. E aí o rapaz perguntou para ele assim, quando é que o senhor tirou essa foto? Ele assim, fazem 25 anos. Nossa! Ele fazia a revelação e nunca ficava satisfeito com o resultado. Aham. E Era uma hoje talvez pintura, né? dissessem para ele, e hoje talvez dissessem para ele assim, tu tá manipulando a foto, tu tá usando Photoshop para manipular a Sim. foto, né? E hoje está muito normal as pessoas trabalharem dessa forma, sabe? Aham. Porque tentar conseguir o que a máquina não permite. Porque a Sim. máquina ela tem uma limitação, né, É. da luz que ela consegue pegar. O olho humano não tem esse problema, porque a gente olha para a parte mais escura, o olho ajusta. Aí a gente enxerga Aham. boa aquela parte escura, onde na foto ficaria escuro. Sim. Aí tu olha para o sol, teu olho ajusta. Então a É. gente não tem esse problema, essa limitação. É. E na foto tem. Então hoje em dia o que que a gente faz muito? Fotografia de natureza. Tu tira com 2, 3 exposições com iluminação diferente e depois tu faz esse sanduíche no Photoshop. Que aí tu Sim. faz com que fique agradável ao olhar para que tu possa olhar e enxergar bem a parte escura quanto a parte clara. Aham. Interessante. Não, na verdade, né, não é questão de ser purista, né? É você conhecer as técnicas e você se utilizar, porque na verdade você está desenhando. Quando você, Sim, se você pode pegar, você pode ter a mesma qualidade como fotógrafo, se você tiver máquinas diferentes, sairão fotos diferentes. sim. Então você Exato. nunca vai captar o real como é o real. É Não, sempre naturalmente. e esse tipo de coisa que o Ansel Adams fazia e que hoje se faz no Photoshop, esse ajuste há um tempo atrás, um outro fotógrafo, o Galen Howell, ele criou uma série de filtros que eram chapas de vidro retangulares, que metade era mais escura do que a outra. Uma metade não tinha nada e a outra metade tinha uma área escura. Que Aham. ele colocava na frente da lente Sim. e aí ele colocava bem o centro do horizonte ali e ajustava para quê? Para que a, a, a parte mais escura entrasse mais luz e a parte mais clara entrasse menos luz e ficasse equilibrado. Sim, Então, sim. assim, o fotógrafo sempre buscou uma maneira de fazer Sim, com que ajustasse isso, sabe? claro, claro, com certeza, né? O pessoal tá participando aí, estou vendo que o pessoal está entrando, está fazendo comentários aqui, o Ander, eu fico imaginando aqui também se a tecnologia mais ajudasse, ajuda ou atrapalha os fotógrafos, como exemplo, com o celular você sabendo mexer, tira uma foto ótima de um planeta, uma estrela, etc. Né? É o que a gente está falando, depende do que você queira, qual é o teu objetivo, né? Sim, O Ítalo está comentando aqui, ó, o próprio texto também passa por um processo de edição, é uma adaptação da matéria-prima, né? É a exato, pintura. perfeito. E se você pegar isso em todos os campos da arte, Na né? pintura, Da na pintura, você pintura teve também. materiais diferentes, telas diferentes, técnicas diferentes e objetivos Quantas diferentes. telas já descobriram que por baixo da tela final tinha lá um rascunho, alguma coisa que o cara não tinha gostado muito, trocou a cor? Sim, sim, Faz então, parte, faz parte. e uma vez eu assisti um filme, eu não me lembro o filme, que depois descobriram que o cara ele tinha feito, como se fosse um espelho que copiava aquele real para a tela e ele desenhava ali, como se fosse aquele papel manteiga que a gente usava para copiar Aham, desenho, né? Então tem uma aham, série de. Depois de descobrir isso depois, né? Das pinturas do cara, isso sim. era meio segredo, né? Mas, Adriano, nossa meia hora aqui passou rápido, porque aqui quando Meu Deus, já? o Instagram é cruel, quando dá uma hora ele corta a live. Se a gente quer continuar, a gente tem que abrir Beleza. outra sala, todo mundo sai, entra de novo, é toda uma confusão. Então, assim, nossa, foi uma delícia, né? Então, assim, a gente tem um papo para mais tempo, né? De repente, qualquer dia a gente faz, eu faço um Zoom com Boa, você e a Simone, a gente fala sobre boa, fotografia. boa. Vamos, né? Porque aí lá não tem limite, a gente depois sobe para o YouTube. Mas foi muito bom para Legal. até vocês perderem aí o medo de entrar na live. Boa, Mas boa. muito obrigado, continue na sala que eu já vou chamar a Simone. Pode deixar. Vou Tá ficar bom, assistindo, querida? sim. Muito Beijo. obrigada, né? Tchau. Tchau, tchau. Simone, agora és tu, querida. Vamos lá. Simone Dalcin entrando aí diretamente de Santo Amaro. Opa! Olá, Oi, querida! tudo Tudo bem? bom? Tudo. Saudade, né? Pois é.
E então, gente, bem-vinda, né? Deixa eu apresentar para quem ainda não conhece a Simone Dalcin, nasci em 1970. Aqui na sua biografia não diz onde você é, você vai me contar já já. Designer e permacultora, que a gente também vai falar sobre isso. Admira e fotografa as coisas miúdas do sítio onde mora, né? Já participou de 2 revistas Texturas também, foi colega de trabalho, me ensinou bastante de vídeo, fotografia, designer. Sou fã do seu trabalho. Pessoal, entrem no Instagram da Simone, vejam as fotos dela, que aquele mundo, a gente vai falar sobre o local onde ela se inspira para o micro-universo dela, ali do sítio. Então, ela enxerga muitas coisas, às vezes, dentro de casa. Então, esse problema de arrumar assunto para fotografar na quarentena não é problema para Simone. Não é, Simone? Verdade. Né? Muito pelo contrário. Né? Então, eu queria agradecer o teu convite, né? E assim, eu estou feliz por estar aqui, um pouco tímida, mas eu vou tentar responder as tuas perguntas. Assim, em primeiro lugar, eu sou de Carlos Barbosa, no interior do Rio Grande do Sul, mas já moro há bastante tempo em Santa Catarina. Como é? Eu sou de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, e moro bastante tempo já aqui em Santa Catarina. Certo. E tá no sítio aí, firme e forte, Isso. Não cedeu a questão do trânsito, agora não tem esse problema, mas era sempre te colocando à prova, essa coisa assim, eu vou sobreviver nessa estrada, vou, não vou, não é? Então começa contando pra gente a tua história aí, quanto fotografia, que é o nosso ponto de partida, mas como é que ela se incorporou ao seu dia a dia e já para fazer o gancho aí com o sítio, com o trabalho que vocês desenvolvem, né? Você e o Gardel, seu marido, inclusive tem o Instagram, né? Sítio Curupira, com o trabalho que vocês desenvolvem, dão cursos, inclusive também, certamente, com certeza estão online, que eu já vi que vocês andaram pelas lives por aí. É verdade. Bom, assim, nós moramos bastante tempo em Florianópolis e trabalhamos os dois em agências de propaganda. E a gente meio que cansou da vida urbana, estava procurando alguma coisa diferente, mais tranquila. Nós dois gostávamos muito de natureza, né? E acabamos comprando esse sítio em Santo Amaro da Imperatriz, nos mudamos para cá. E a vida, assim, totalmente diferente, né? Nós não temos vizinhos próximos, é bem retirado das estradas, né? Então, a gente está literalmente no meio da natureza, né? E isso possibilita, assim, um olhar mais acurado com as coisas da natureza. Como eu falei, eu gosto de estar no meio dela, olhando os detalhezinhos, procurando, né, o que tem para oferecer, assim, o que tem de bichinho novo, de plantinha nova, o que está florescendo, qual árvore que está, né, crescendo nesse momento. Então, a fotografia, para mim, assim, ao contrário do Adriano, que é todo, né, mais técnico, todo já, né, um fotógrafo mesmo, para mim não. Para mim é um hobby, é uma brincadeira, de certa forma. Sim. Eu me divirto fazendo fotos e eu gosto muito de macro, né? Só que até hoje eu nunca comprei um equipamento adequado. Eu não tenho câmera profissional até hoje, eu não tenho lente de macro, então claro, eu tenho uma câmera razoável, mas não troca lente e ela consegue fazer umas macros legais, então eu me divirto fazendo isso, né? Não, com certeza, né? Essa é a minha pegada também, né? Eu também não trabalho profissionalmente, mas curto. E hoje com o celular eu não daria uma grana numa câmera boa, porque né, você tem que estar ali, ela tem que ser versátil, né? O assunto acaba vindo naquele momento. Mas as suas fotos são belíssimas. O pessoal, depois dei uma conferida lá na revista. A Simone, eu penso assim, sim, eu precisava da Texturas 2. Foto de cupim. A Simone com certeza tem. Aí ela vai à caça no sítio, descobriu um cupinzeiro e fez fotos maravilhosas. Agora era foto de ninho. Eu queria ter uma foto de uns vermes, lembra que eu queria umas larvas? Sim. Acabou não achando. Mas os assuntos da Simone são esse micro-universo, né? Bem interessante. Então, já aproveita para contar, porque você e o Gardel estão sempre vendo que vocês estão inventando coisas. Estão fazendo filminho até com aqueles animais ali do Google. Do Google. Tá fantástico. Eles incorporaram ali, estão até interpretando. Né? Sim, a gente se diverte.
Vi que vocês dão curso e vocês produzem tudo. O mundo pode acabar fora, que vocês não vão morrer, vocês estão aí, tem tudo. Assim, não dá para conta um pouco. dizer. Não dá para dizer que a gente é totalmente autossustentável, mas a gente produz Sim. muito daquilo que consome, né? Algumas coisas a gente acaba comprando até por, sei lá, por hábito, né? Mas não precisaria, poderia ter mais coisas aqui. A gente tem uma espécie grande de frutíferas, né? De hortaliças, verduras. A gente planta um pouco de tudo, assim, tudo que você imaginar, a gente tem. Mas eu acho assim que o grande diferencial do sítio, até se o pessoal depois quiser olhar, na realidade a gente não tem o Instagram do sítio, a gente tem um blog, que é o sitiocurupira.wordpress. E ali tem toda a nossa trajetória, né, de vida. Assim, o diferencial do sítio, o que é? Ele é uma estação de permacultura. Muita gente não sabe o que já começa explicando o que é permacultura. O que é permacultura? É difícil até de explicar, assim, mas é uma coisa simples, na realidade, né? É um sistema que integra uma série uma visão diferenciada sobre uma série de fatores para criar um ambiente sustentável e permanente para os seres humanos em harmonia com a natureza. Né? Então, envolve assim, um olhar sobre a biologia, um olhar sobre a arquitetura, um olhar sobre a zoologia. Envolve tu olhar todo o teu ambiente, ver o que ele tem, qual é, o que ele está oferecendo para fazer naquele momento. Então, a preocupação da gente não é só assim em não poluir um rio, mas é em construir uma casa que tenha uma estrutura que não precise de ar-condicionado, ou então que utilize o mínimo possível das energias externas, né? Aproveite a luz do sol, que tenha um tratamento adequado de água, né? Que viva, assim, que não interfira em demasia com os animais, né? Mais selvagens. Óbvio que um pouco sempre tem, porque a gente está no meio deles, né? Mas assim que a gente tente incomodar o mínimo possível todo o local e ainda conseguir viver bem, né, nele, e tirar alimentos e principalmente ser feliz no local. E que tipo de curso vocês dão? Na realidade, o Gardel é que participa dos cursos. A permacultura, para ser um permacultor, existe um curso chamado PDC, que é curso de design em permacultura, né? E ele tem vários módulos, assim, é um curso bem completo. Foi assim que a gente se formou. Na realidade, a gente comprou o sítio, não sabia o que ia fazer com ele. Descobri no jornal um anúncio desse curso e disse: o que é isso? Pediu o programa e achei incrível, porque tinha tudo, né? A gente não sabia fazer muita coisa, né? E ali tinha tudo. E hoje em dia o Gardel ele participa desses PDCs, ministrando alguns dos módulos do curso, né? Principalmente a parte de cultivos. A permacultura ela é toda dividida em setores, assim. Então, por exemplo, os cuidados mais com alimentação, com hortaliças, são considerados na zona 1 ou na zona 2, né? Que chama. Então, ele geralmente cuida disso, né? Nos cursos. E também a parte de produção de alimentos em aquicultura, por exemplo, né? Pequenos animais que também estão envolvidos. Por exemplo, a gente tem galinhas, a gente tem coelho, a gente já teve codorna, a gente tem peixes, né? Então, qual é a relação disso tudo na vida da pessoa que está no sítio ou para as pessoas que querem aprender isso? Sim. Poxa, que bacana, né? E quando vocês... eu vejo, né? Eu já vi que o Zé Paiva também é seu amigo, fotógrafo. Ele foi meu professor de fotografia lá no SIC, né? E você sai para fotografar, você tem muito esse filtro do olhar, da sensibilidade, pelo teu... Você gosta das artes, né? Como designer, você acaba tendo esse olhar. E eu vejo que de vez em quando você coloca uma poesia, né? Traz uma poesia de já existe. Você também escreve a partir das suas imagens? Olha, qual é a tua conexão, assim? Não, na realidade eu tô mais para eu faço uma fotografia, eu vejo o que ela me diz e eu busco o que alguém já disse que seja relacionado com ela, né? Sim, a gente tinha até um amigo nosso que dizia assim: você tem que fazer um livro com essas tuas fotos e as poesias, mas eu nunca saiu da ideia ainda isso. Mas é mais ou menos assim, tipo, sei lá, se eu vejo geralmente eu tinha também a capacidade de encontrar um poema ou uma frase ou alguma coisa que combinasse bem com a imagem. Então ficava diferente, era uma coisa assim que não se via muito, né? Porque tem que ter até a sensibilidade de ver o que aquela imagem está passando, o que ela está dizendo, né?
Sim, 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 com certeza, né? Mas esse olhar eu sei que você tem, né? Essa questão da sensibilidade. Até porque a natureza, né? O Adriano também comentou, ele é fotógrafo de natureza, ele trabalha com foto institucional e você também, né? Vocês me deram umas dicas, a gente teve que. Eu também andei fazendo uns freelancers nessa área, né? De fotógrafo institucional. Mas são olhares diferentes, são possibilidades diferentes e que o domínio da técnica, né, acaba ajudando também, né? Como é que isso para você, essa questão da técnica? Como é que foi? Conta um pouco desse impacto, como é que você vê essa transição, que você também pegou lá a foto, né, no Sim. filme, né? E como é que foi essa transição para o digital? E como é que você percebe isso nas fotos? Eu vejo assim, foi mais ou menos natural. Eu não senti assim, uma grande diferença. Eu achei até muito mais fácil, porque antes, como eu não tinha técnica também, você fazia muitas fotos e na revelação, quando via, várias não estavam boas, né? A diferença do digital para mim é que eu poderia continuar fazendo várias fotos e escolher a melhor delas, né? No início, a gente tinha nossa primeira câmera digital era mais simples, como a maioria delas era no início. E eu gostava de fazer foto macro, eu usava uma lupa na frente da lente, né? Para tentar aproximar. Então foi ali que eu fui começando, assim, porque ela não tinha zoom praticamente, né? Não tinha muito recurso, né? Foi assim que eu fui usando. Depois que eu adquiri uma câmera que conseguia fazer umas macros melhores, tinha um zoom que conseguia aproximar mais, né? Mas a questão que você falou um pouco da fotografia institucional, para mim, foi um pouco difícil, assim, porque eu descobri que eu não gosto muito de fotografar pessoas. Eu prefiro 1000 vezes bichinhos, plantinhas, florzinhas, a natureza que tá ali, quietinha, que você pode chegar, às vezes eles fogem, às vezes eles se deixam fotografar, né? Mas as pessoas é mais complicado, né? Especialmente assim, no nosso tipo de ambiente, né? Que é mais formal, mais sério, que tem que ter todo um cuidado, né? Eu achei um pouco mais difícil. Óbvio, a gente faz, mas fico mais feliz fotografando aqui no sítio. Tem alguns fotógrafos que se especializam em pessoas, né? Crianças, adultos. Mas, assim, quando eles têm a liberdade e quando a pessoa permite também, né? Eles buscam retratar a pessoa como ela é, muitas vezes, né? E muitas vezes numa situação institucional, não necessariamente, né? É o assunto, praticamente fotojornalismo, né? De uma certa forma, porque você tem que usar aquela foto para informar algo, né? Então, tem essa outra pegada também. Mas na questão da foto macro, quando a primeira vez que foi justamente numa saída de campo do curso do Zé Paiva, que foi a primeira vez que eu nunca tinha ouvido falar em foto macro, porque a minha máquina não tinha muitos recursos, eu não tinha, né? Mas quando você aproxima, você vê um ângulo que não faz parte do seu cotidiano e que você imagina como tem assunto no micro, né? Então, isso também, de uma certa forma, eu não sei se você viu que o Sintrajus está com concurso de crônica, né? Crônicas da quarentena. Eu estou dando uma força ali. E para o cronista, que tem que ir para o mundo buscar assunto, para algumas pessoas elas têm dificuldade de encontrar esse assunto dentro de casa, né? Só porque eu vou escrever dentro de casa. E eu acho que a macro tem um pouco disso também, né? Você buscar no seu olhar, voltar o seu olhar para esse cotidiano, tanto das relações com as pessoas, como do detalhe, das texturas que não são visíveis muitas vezes a olho nu, não só porque precisa de microscópio, mas porque você precisa de tempo, você precisa foco, né? Eu acho que é uma espécie, para mim é uma espécie de meditação, é tipo você concentrar seu olhar, procurar detalhes, observar cada movimento do inseto que está ali, o detalhe da flor, você ir virando e procurando a luz que fica melhor naquele ângulo. Então, eu vejo assim que às vezes posso estar estressada por alguma coisa. Se eu saio para dar uma volta no sítio com a câmera para fotografar, meu dia fica muito mais feliz, assim, porque é uma forma de relaxar, de observar. E às vezes eu percebo detalhes que se eu tivesse passado assim rapidamente, eu não teria visto. Por exemplo, uma árvore nova que a gente plantou há pouco tempo com flores. Mas quando você passa rápido do lado, você não vê. Agora, se você está ali observando, às vezes esses detalhes saltam assim aos olhos, né?
Sim, sim, com certeza. E como é que você se preocupa em organizar esse acervo? Como é que isso é para você? Porque isso é um problema, né? Às vezes eu mandava É assim, um problema você sabe, eu total. sei que eu tenho uma foto, que eu também sou assim, né? Depois dos álbuns ali no Google Fotos, é que hoje eu tenho mais disciplina, que assim, eu termino de fotografar ali, porque eu fotografo muito, depois a gente joga aquilo para escolher uma foto. Aí é um Pois é. parto, né? Então, se você tem que criar uma rotina. Como é que é para você isso? É uma bagunça, assim. E você deve saber, porque quando me pedia, tá, tem foto sobre tal coisa? Tenho, mas onde tá, nem imagino, sabe? Porque a gente ia salvando, eu sempre fui assim, mais desorganizada. Eu salvava com a data que eu bati, mas não botava necessariamente o assunto, com raras exceções, assim. Uhum. Então, é mais complicado de achar. E ainda a gente teve vários, assim, eu fiz muitas fotos boas entre 2010 e 2013, porque eu tinha uma câmera anterior a essa, que a macro dela era muito melhor. Era simples também, mas a macro dela era perfeita, assim, conseguia fazer fotos bem melhores, apesar dela ter resolução menor. Mas a gente gravou vários CDs na época, né? DVDs, CDs, eu acho que era. E eles deu algum problema neles e eu não consigo recuperar mais essas fotos. Putz, Então, várias das fotos boas que eu tinha, eu só tenho registro, às vezes, por uma publicação que eu fiz no Facebook ou alguma coisa assim, sabe? Então, eu acabei perdendo. E eu até comprei um HD externo agora para tentar fazer essa organização, mas comecei e não concluí. Ainda preciso me dedicar mais a elas. Uhum. Isso acaba sendo um desafio, né? E você É usa uma facilidade do digital, você fazer muita foto, É. mas também dificulta na hora de organizar, porque você tem um monte para escolher, de selecionar, separar, né? Ordenar por assuntos, então é um Sim. pouco mais complicado. Mas precisaria ser feito, sim. Você usa esses álbuns tipo Google Fotos, assim? Não uso. Não sei por que ainda, mas não usei. Mas você sabe Eu que eu tenho descobri. tudo no HD ou então em HDs externos, né? Eu fiz, acho que de 2010 para cá, eu tenho fotos ali, mas eu tinha algumas que estavam no computador, então eu estava passando por esse problema. E aí fui salvando, mudando de computador, e agora eu tô. E as crianças, eu também gosto de fazer álbum, de imprimir as fotos, né? Temos aqui 5 filhos aqui em casa, de várias gerações, várias épocas fotográficas diferentes. Então a fotografia tem essa coisa de te trazer lembranças. E eu tenho uma certeza, né, de que muita coisa a gente acaba guardando na memória porque tem a fotografia daqueles momentos. Né? E aí, às vezes, até você perde uma conexão de fato com o que foi o momento, você fica com o registro daquela foto. Né? Então, acho que tem esse outro lado da fotografia. Né? E aí eu estou resgatando agora, eu me propus a pegar as fotos de cada ano, separar e criar um álbum digital para que as crianças vejam, porque agora eles vão passando o tempo, eles ficam também atrás das fotos de determinado período. Né? Então, essa é uma questão importante. O Gardel está fazendo um comentário aqui, ó, permacultura é um sistema de design para a criação de ambientes humanos sustentáveis e produtivos em equilíbrio e harmonia com a natureza. Inclusive, se ele quiser participar, se estiver aí do lado, né? Então, Simone, porque quando dá assim, dá 1 hora cravadinha, o tempo acaba, mas ele nos avisa uns 2 minutos antes. Então, eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar um pouco assim, o que vocês têm de projeto, o que vocês têm, quais os próximos, o que vocês estão inventando aí? A gente... Vocês não param, projeto, né? Nosso projeto é continuar com o sítio sempre, né? Continuar morando aqui, a gente está agora nessa época plantando. Com a pandemia, a gente investiu mais ainda em produção de alimentos, porque a gente viu que era o caminho que precisava mesmo, assim, não que houve alguma crise total e não tivesse comida, mas por que não ter mais comidas aqui, né? Por que não ter mais alimentos orgânicos e sem, né, sem ter que depender do mercado externo? Como a gente tem um espaço todo, a gente investiu bastante nisso, né? Uma coisa que a gente tem feito também, assim, é receber alguns grupos, tanto de universidades, tem uma disciplina de permacultura na UFSC, que vem algumas vezes aqui visitar o sítio. A gente, de vez em quando, também a gente recebia presencialmente, mas esse ano foi virtual, alunos da UDESC de Lages.
né, da disciplina de agroflorestas, que pega alunos de vários cursos, né, agronomia e alguns outros, né. Então, esse ano, o ano passado, não, a gente não conseguiu receber, mas no anterior eles vieram aqui, assim, vieram de Lages, com carro, com uma van até aqui no sítio, conheceram tudo, então eles passam um dia, né, visitam, o Gardel apresenta tudo para eles, no final a gente faz um café, né? Então é uma forma da gente também compartilhar esse conhecimento, de dividir com as pessoas a nossa vida aqui, a nossa rotina, né? O Gardel também participou, acho que por 2 anos já, da formação de protetores ambientais, da Polícia Ambiental, que eles fazem um projeto bem legal com escolas aqui da região. No ano anterior foi com Águas Mornas, o ano passado foi com de Santa Maria da Imperatriz mesmo. E é uma turma grande, assim, de alunos de entre 13 e 15 anos. Que delícia. Né? Eles têm, assim, eles recebem conhecimentos variados, né? Desde aquela coisa, como é da polícia ambiental, claro que tem muita coisa mais militarizada, mas muita coisa de lei ambiental, de proteção, de visitar locais. Então, eles vieram 4 vezes aqui no sítio, toda a turma, né? O Gardel explica tudo, mostra para eles, faz a apresentação, assim. Então, também é uma forma da gente deixar que esse conhecimento se espalhe entre em mais pessoas, né? Antigamente a gente tinha processo de receber pessoas veio gente do Brasil inteiro, já veio gente do exterior também aqui para o sítio. Agora a gente está um pouco mais tranquilo especialmente com a pandemia também, que encerramos, não estamos fazendo visitas nenhuma, né? Nesse ano ficou parado, mas a gente fazia isso também. E fora isso, a gente está sempre inventando alguma coisa, né? A gente fazia os videozinhos animadinhos das nossas atividades para mostrar para as pessoas, por exemplo, quero saber como é que é a produção de cogumelo. Então, a gente faz todo o processo, grava ele em time-lapse e depois divulga, assim, para a pessoa ver também todo o trabalho que dá para fazer, né? E às vezes vem o cogumelinho pronto, a pessoa diz, mas por que isso custa caro? É tão facinho, né? Não é? Dá trabalho. E vocês expõem, vocês consomem tudo? Ou vocês levam para alguma feira? O que vocês fazem? Não, a gente, assim, a nossa intenção é sempre produzir pra gente. Claro que, às vezes, acontece de ter excedentes, né? Então, ou a gente doa para alguém, né? A gente já teve intenção de participar em feiras, mas agora também, desse ano inteiro para cá, não rolou. Antigamente, a gente levava alguma coisa no mercado em Florianópolis, fazia troca com produtos, né? A nossa ideia mais é sempre troca, né? Se possível. Ou então a gente doa para quem precisa. Que bacana. Então, Simone, o que você diz aí para o pessoal que quer se inspirar para fotografia, para permacultura? Pois é. A gente sempre fala acho que é viável, acho que cada vez... A gente sempre fala assim que é difícil tu motivar alguém que não está preparado para isso, né? Então, a gente sempre... O que acontece? A gente sempre recebe quem já sentiu o chamado, né? Já sentiu que tem alguma coisa diferente, quer fazer alguma coisa diferente, essa pessoa está aberta para conhecer. Né? Porque às vezes, assim, por exemplo, a gente mora num local, tem vizinhos que também são agricultores na região, mas eles não se interessam, nenhum se interessou em viver o que a gente fazia, ou poucos, pelo menos, né, se interessaram. Mas veio gente de, sei lá, do Pará, veio gente de Portugal já aqui, que viu pelo blog, né, se sentiu e quis conhecer. Então, eu acho que às vezes é mais fácil você já... É difícil você inspirar, quer dizer, você até pode inspirar, mas é mais fácil você inspirar quem já está com a cabeça aberta para o assunto, né, para coisa, quem já tem uma visão, quem já está com o olho atento, quem já está procurando soluções diferentes, né? E eu acho que com a pandemia, a permacultura também ela está mostrando caminhos diferentes, né? De você ter uma convivência mais sustentável, porque o mundo do jeito que está, esse consumo desenfreado, não tem como durar para sempre, não tem como as próximas gerações continuarem tendo esse estilo de vida que a gente tem, né? Então, por que não tentar melhorar? Por que não tentar fazer melhor? Né? Por que não tentar impactar menos, né? A natureza e a vida de todos, né? Por que não melhorar isso se for possível? Né? E até esse momento, a gente está aqui com 50 segundos restantes, né? Esse momento que para você, eu já me aposentei dessa atividade aí, eu estou só com essa aqui da Oficina da Palavra, mas de uma certa forma, por um lado, a tecnologia é um paradoxo, né? Então ela suga a gente, o teletrabalho tem amor e ódio, né? Então tem isso. Mas, por outro lado, te propicia estar aproveitando, você juntar, você oferecer o que você pode oferecer à sociedade, mas também oferecer desse ponto de vista aí, né?
Com certeza, sem perder tanto tempo no trânsito, né? Exatamente, né? Simone, querida, muito obrigada. Beijo grande, um abraço grande pro Gardel, né? Obrigada pela oportunidade. Quando passar, quando puder, as pessoas se virem.